Nesse vídeo eu vou falar a minha história com espiritualidade cristã, desde quando, como e por que eu comecei a experimentar, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E a pedido de muitos no canal, querem saber mais sobre, e a gente fala muito que o culto deve ser racional, e eu não sou um cara excessivamente religioso, mas eu pratico a espiritualidade, leio a palavra, e não só isso, mas fui atrás de evidências arqueológicas, e eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, contando um pouco da minha história, e eu trouxe a minha mentora, a Kênia. Eu conheci há 4 meses atrás, quando eu estava num momento completamente perdido, porque eu comecei me aproximando de Deus, me aproximando da palavra de Jesus, e várias bênçãos foram acontecendo na minha vida. Minha vida foi mudando literalmente da água para o vinho, e só que foi uma aproximação gradual, e a gente acaba se afastando às vezes, e eu não tinha tão consolidado. E a gente fala muito sobre a importância de ter uma mentora nesse vídeo, então eu trouxe ela aqui para falar um pouco mais sobre isso. Então é um privilégio poder ter ela aqui. Toda minha alegria estar aqui, da gente falar dessa história linda. Sim. Uma história escrita pelo dedo de Deus. Sim. É? Bom, por onde começar, né? Eu estava falando com a Kênia, que tudo começou mesmo, foi lá atrás, quando eu comecei a gravar conteúdo. Alguns de vocês sabem a minha história, quando eu comecei com aquela história de retenção seminal. E eu não lia tanto a Bíblia, não tinha muito conhecimento sobre, para mim não fazia muito sentido. Eu achava que era tudo muito uma coisa, uma lavagem cerebral. Eu não tinha parado para entender a narrativa de Jesus Cristo, o que ele realmente significou, fora de todo o contexto que muitas vezes é contaminado da igreja, mas nem não é sobre a igreja, mas é que, como você mesmo falou, são homens ali. Então, muitas vezes misturou com o interesse de homens e tudo. Mas eu comecei a experimentar isso, fazer esse sacrifício, que eu falei, vou ficar 90 dias, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, consumia muita pornografia, percebi que tinha alguma coisa de errado com o meu cérebro, o cérebro é o principal órgão sexual, e eu precisava dessexualizar o meu cérebro. E aí eu falei, eu vou experimentar, ficar 90 dias sem nenhum estímulo sexual. Desde então, nunca mais assisti pornografia. Tive algumas recaídas quando a gente fala de luxúria, porque é uma batalha, é uma guerra espiritual. E a gente vai falar sobre isso hoje. E aí eu comecei a experimentar, né? Foi 100 dias lá, e aí comecei a gravar os vídeos, e as bênçãos começaram a cair sobre mim, e aí a gente vai... Por que isso acontece? Por que quando a gente começa a receber essa unção, né, do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, é o Espírito de pureza, né, que a gente está se apoiando na história dele, tentando ser como ele, né? Mas a gente não consegue, a gente não é perfeito. E por que às vezes quando a gente está caminhando, as bênçãos vêm, e aí aparece alguma coisinha que entra na sua mente, né, como você sempre fala para mim, às vezes entra pela mente, entra pelo olhar. Pelo sentimento, né, pela emoção, é onde a gente cai. E bom, e continuando a história, né, e aí eu comecei a gravar os vídeos, comecei a ter uma coragem que eu nem sei de onde vem, na verdade eu sei de Jesus. E bom, galera, quando eu falo de Jesus, assim, né, eu mesmo tinha muita dificuldade de ter essa crença, porque a gente sabe que hoje a gente vive uma era de excesso de racionalidade, de cinicismo. Então qualquer coisa mais, quando a gente fala às vezes a palavra de Jesus é a palavra mais forte no mundo espiritual, a gente automaticamente não é levado a sério. E eu cresci no meio que meu pai é cientista, então ele tentava ensinar sobre evolução, lá quando ele dava aula de evolução as pessoas falavam, não, mas não está na Bíblia. E muitas vezes as pessoas interpretam a Bíblia, pegam um trecho ali ou interpretam de uma forma muito literal, nem sabem quem escreveu, é um conjunto de autores, são vários livros, e cada livro às vezes tem mais de um autor. E existem evidências arqueológicas que Deus deixou pra gente, maravilhosas. Eu sou fascinado pelo Sudário de Turim, que eu sempre falo dele, que não tem explicação, você pode pesquisar, tem físicos com... enfim, eu não estou aqui para tentar converter ninguém, mas tem gente que precisa receber essa mensagem, tem gente que precisa ouvir isso, e muita gente pede como eu posso ter mais fé. Eu vou te falar da minha história, tá? Então, é isso, se você não tem interesse em ouvir, pula o vídeo, não tem ninguém te forçando a ouvir o vídeo. Mas esse Sudário de Turim é fascinante. Eu vi astrofísico com PhD falando que não tem explicação, que é a túnica que foi envolta o corpo de Jesus quando ele morreu, ficou com uma marca ultravioleta que dá para ver o rosto dele. E tem várias outras coisas interessantíssimas. A própria Bíblia, eu achava, mas espera aí, está na Bíblia não quer dizer nada. Só que é um relato histórico com vários testemunhos oculares e vários documentos batendo. Então, assim, se você acredita na Ilíada de Homero, né,
E é muita coisa interessante. Bom, a Kênia com certeza dá para falar disso também, mas concluindo então a história foi isso. Eu fui hackeado quando eu estava começando a fazer o Instagram, recebendo essas bênçãos. Fui hackeado, postaram várias fotos de terrorismo no meu Facebook, a conta do Facebook estava vinculada, não sei se foi um ataque direcionado, não sei, mas foi uma coisa, às vezes, é uma guerra espiritual também, né, eu acredito nisso. Então eu fiquei uma semana no escuro, não sabia se eu ia ter minha conta de volta, e aí eu fui atrás de um pastor, porque eu não sabia em quem ia, estava desesperado. Então nesse momento, às vezes, de desespero, quando você se rende, né, quando você está com o coração quebrantado, não sabe mais o que fazer, eu fui lá, ouvi a palavra. E aí depois, novamente, quando eu estava sofrendo bullying na faculdade de medicina, para quem não sabe, eu sou médico, sofrendo bullying na faculdade de medicina, tendo muita dificuldade e fazendo os vídeos enquanto eu estava indo no internato, que é tipo um estágio no hospital, full time, às vezes tinha que ficar até de madrugada, e tendo muita dificuldade com as pessoas ali. Eu ia ouvindo a Bíblia toda hora, eu tinha que dirigir 30, 40 minutos para chegar lá no hospital, ia ouvindo a Bíblia, eu voltava ouvindo a Bíblia, Salmos do rei Davi, Provérbios do rei Salomão, Eclesiastes, e aquilo ia me dando uma força que eu ia falando a voz do meu coração que eu estava precisando ouvir, porque Deus está dentro de você, Deus está dentro de nós. E aí, mais altos e baixos, e aí sendo muito tentado pela luxúria. A luxúria é uma forma que, ainda mais com o Instagram, né, o inimigo ele vai entrar pelos seus olhos, ele entra pelo seu ouvido, entra na sua mente pelos seus pensamentos. Mudou o seu pensamento, como a Kênia sempre fala, mudou o seu pensamento, vai mudar a sua emoção e vai mudar seu comportamento. Comunicação, comportamento. E aí que eu encontrei a Kênia. Eu encontrei a Kênia num momento que eu estava completamente desolado. Eu precisava de uma mentora, um mentor, na verdade eu precisava de uma mentora mulher, que nada melhor do que uma mulher para ajudar nisso, nessa cura. E bom, tudo isso aí, vamos contar um pouco mais sobre isso. É um prazer ter você aqui. Todo meu, Rafael, te receber aqui na minha terra, ter você aqui, muito bom, e ver essa transformação toda é maravilhoso. Deus faz de uma forma, ele escreve a história de uma forma desenhada nos seus detalhes, né? Em sinais, e como isso foi sendo costurado desde lá de trás da sua história, da sua família, e chegar aqui hoje é uma história linda, então vale a pena ser contada, Rafael. Eu acho que uma coisa que mudou muito, assim, foi quando eu me odiava sem nem saber. A Kênia fala muito de identidade. E eu me odiava, eu nem sabia que eu me odiava, até eu entender a lógica cristã de que Deus fez você do jeito que você é, no ventre da sua mãe. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Quando a Kênia trouxe essas palavras, me tocaram muito, porque eu me odiava, eu não sabia, porque a minha identidade, eu era viciado nisso. E aí você pode falar um pouco mais sobre isso, sobre essa lógica? É mais fácil se odiar e confirmar essa crença do que aceitar que você é o filho amado de um Deus, que ele tem todo o poder de agir sobre você e você se tornar, ele quer agir em você, Deus te ama, é um Deus de amor, é um Deus generoso, ele quer agir na sua vida, ele quer deixar você ser usado por ele, você tem que se permitir ser usado por ele, não é fácil, é um desafio constante, diário. É um desafio porque vai contra tudo que o mundo traz para nós. O mundo quer nos impor uma identidade, que é uma identidade distorcida, uma identidade fora do plano de Deus. E esse salmo que você falou, Salmo 139, fala que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe e nos formou de forma especial e admirável. Se a gente entender que essa é a nossa identidade, a identidade que Deus colocou em nós, tudo muda, toda a perspectiva que a gente vive muda. A questão é que de 0 a 8 anos, nós temos uma neuroplasticidade gigantesca, uma capacidade de dar significados para tudo que a gente está vendo, ouvindo e sentindo. Nós estamos formatando o nosso cérebro, a nossa programação mental, e nem sempre você vem de um lar de amor, de um lar de aceitação, onde você se sente pertencente, onde você se sente importante. E isso faz com que a sua identidade seja desconectada da sua essência, daquilo que Deus criou. Porque lá em Gênesis 1:26 fala que Deus nos fez imagem e semelhança para que nós dominássemos sobre todas as coisas. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós fomos afastados dessa identidade, separados dessa identidade. Então o homem está constantemente buscando se reconectar com seu pai verdadeiro, que é Deus. E às vezes o nosso pai na terra não cumpriu um papel de excelência
Não foi um pai amoroso, presente, cuidadoso, zeloso. E isso faz que você tenha mais dificuldade de entender Deus Pai. E aí, essa desconexão da identidade traz consequências graves para a nossa vida. Foi o que você falou sobre os pensamentos, os sentimentos, e aí você vai buscar a dopamina, você vai buscar se recompensar, seja nos vícios, seja na forma que você se relaciona com as pessoas. Se você não se sentiu amado, você acaba colocando pessoas na sua vida para você se sentir rejeitado, para reforçar o seu padrão. Isso tudo é contrário ao que Deus nos fez, ao que Deus derramou sobre as nossas vidas, que é amor, que é acolhimento. Ele coloca a gente debaixo das suas asas. E aí, essa identidade, saber disso foi muito importante, né, Rafael? Demais, demais. E é aquilo que a gente fala do culto à racionalidade, né? Então, é o que eu falo, assim. Eu já tinha experimentado de tudo, eu já tinha experimentado todas as drogas, pode imaginar, não me orgulho disso, porque essa busca constante por prazer, para escapar de sentimentos não processados, de emoções não processadas. Até que eu falei, eu vou experimentar seguir essa narrativa de Jesus. Primeiro eu nem sabia se ele tinha existido mesmo ou não, e eu fui ver, ele realmente existiu, tem muito relato. Se você acredita em Sócrates, mas você não acredita em Jesus, então não faz sentido, não tem lógica, tem muito mais evidência da existência histórica, né, muito mais evidência histórica da existência de Jesus. Então eu não estudava, era uma coisa muito superficial, muitas vezes é algo muito superficial ali, a gente vai ouvindo das pessoas, mas peraí, você parou para entender mesmo? Eu não tinha parado para entender. E aí eu vi, caramba, igual no poker tem as jogadas do poker que são net positive, você não tem nada a perder naquela jogada. Eu não tinha nada a perder, eu falei, eu vou experimentar, né? Eu já tive depressão clínica, desolado mesmo lá atrás, eu falei, eu vou experimentar. Porque qual é a palavra que, né, a frase que mais repete na Bíblia é não tenha medo, não tenha medo. Não tem. E eu sabia que o que estava me impedindo de viver a vida que eu queria viver era o medo. Eu tinha medo de aparecer, medo de vergonha de aparecer, tinha um sentimento de vergonha, culpa, né, associado a toda a questão da pornografia, da luxúria, e esse culto à racionalidade, esse excesso de pensamento, de ruminação, ele bloqueia você sentir. Então, quando você experimenta, você pode sentir, né, e tá tudo na palavra. Tudo. Né? O que diferencia a gente é a palavra, né? E eu lembro quando eu tive uma realização profunda sobre isso, que eu percebi o que diferencia nós como humanos. Na verdade, o cérebro nosso é muito parecido com o de um chimpanzé. Só que a gente tem uma região do cérebro que é a área de Broca, que é a área da fala. Né? Então, tudo que a gente tem é a fala, né? E tem tudo a ver com oração também, né? Exatamente. E esse culto à racionalidade, que aí também eu falei lá de Lúcifer, a gente pode falar um pouco disso, falou que é uma tradução errada, né? Mas a gente podia falar de Lúcifer, de Adão e Eva, dessa história de Adão e Eva, como diz muito sobre a gente. Muita coisa interessante aí. Por onde você acha que a gente pode começar? Podemos começar do começo. Boa, então vamos começar com Adão e Eva. Deus criou, nós estamos aqui diante da criação de Deus. Deus criou todas as coisas num jardim perfeito para que nós vivêssemos nele. Colocou o homem, ele viu que tudo era bom. Quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. E ele fez uma auxiliadora idônea para esse homem. E para que eles tivessem ali domínio sobre todas as coisas. E eles podiam se deleitar de tudo. Eles só não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que o homem faz? Ele quer ser Deus. Ele não se sente suficiente. E mesmo diante de tudo dele, ele vai lá e faz a única coisa que ele não poderia fazer. E aí entra, então, o pecado no mundo. E nós temos a separação do homem. A separação da presença poderosa de Deus. Né? Deus vinha todos os dias ao pôr do sol, na viração do dia, visitar a sua criação. Se está ali junto com a sua criação, com o homem, com a mulher, com tudo que ele criou. Por isso que a gente, quando vê o pôr do sol, a gente tem esse sentimento de, eu estou em casa, dá uma plenitude na gente, quando a gente olha para o pôr do sol, é a presença poderosa de Deus, a hora que ele vinha. E aí o homem, então, ele começa uma grande história de querer se reconectar com Deus. E ele sempre caindo, porque a nossa natureza é caída. Até que vem Cristo e nos reconecta com Deus.
Quando a gente, então, entende isso, quando você abre verdadeiramente a sua vida para Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, e essa é uma grande diferença, porque o mundo vai te falar que todos os caminhos levam a Deus. Tudo é lícito. Você pode ir por todos os lugares. A palavra de Deus não. Ela diz só tem um caminho. É Jesus Cristo. Ele veio como sacrifício vivo para que você, para que nós, todos aqueles que aceitassem Ele como seu único e suficiente Salvador, tivéssemos vida. E não uma vida qualquer, uma vida em abundância. E experimentar isso é maravilhoso, né, papai? Maravilhoso experimentar não só a parte boa, mas quando a gente experimenta também a parte, as consequências, né? Você falou da legalidade, a gente vai legalizando tudo. E aí, não, é tranquilo, hoje em dia as coisas são diferentes. Não, sexo casual, de vez em quando faz bem também. Vou me relacionar ali namorando alguém. Então eu achava que não tem problema você praticar relações sexuais antes de um casamento, por exemplo. E, cara, eu não tenho juízo de valor. Você faz o que você quiser. Mas eu percebi que o problema é que muitas vezes, mesmo num namoro, a gente usa o sexo para se anestesiar de coisas que no namoro é pra gente perceber. Então é pra gente perceber ali no namoro se você realmente tem compatibilidade com a pessoa, se realmente existe um amor companheiro, né? Não um amor passional. E aí quando a gente está brigando com a pessoa, tem uma discussão e vai lá e transa, você está anestesiando aquilo. E aí quando vê a pessoa está num casamento, e aí quando vê, está num casamento, as pessoas nem conseguem mais olhar uma para a cara da outra. Né? Então você não percebe, né? Como você faz isso, você acaba não percebendo se o que conecta vocês de fato é alguma coisa que vai ser um alicerce para a vida que vai vir, para a vida futura. Então os valores estão alinhados. Se eu estou vivendo só na carne, eu não consigo perceber isso, porque eu estou nessa química e eu sinto falta da química. E você não sabe, de fato, se os seus valores, se os seus princípios, se o caráter da pessoa, se você está colocando o seu olhar em coisas periféricas, não no essencial, no que vai te manter esse edifício de pé. E isso muda tudo. Quando você entende isso, muda tudo, né, Rafael? Inclusive, é aquele trecho que eu queria trazer, que tem tudo a ver com o que a gente falou, que é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade. Enfim, essa lógica, a Bíblia tem várias promessas, assim, né? Tem vários... É como se fosse um trato. Você serve a Deus e Ele vai entregar de volta. Eu experimentei isso aqui. Eu servi a Deus, eu falei, eu quero ser um instrumento de cura para as pessoas de alguma forma. Então eu comecei a ter essas visões de eu fazendo os vídeos, eu aparecendo ali para uma pessoa que está no momento, às vezes, de apatia, de vergonha, de culpa. Ela está, às vezes, pensando em autoextermínio e aparece o meu vídeo lá e não sou eu que estou fazendo. Deus está fazendo através de mim, né? Como se a gente fosse uma luva. Eu gosto muito dessa lógica, falando da criatura. A gente é uma luva. A luva sem a mão de Deus, a gente não tem nada de valioso, né? Como é que é isso? Só que ao mesmo tempo a nossa identidade, a gente tem que falar que a gente tem valor. Mas a gente tem valor em Deus, né? Em Deus. Porque senão vira ego e vaidade, vira um culto racional demais. Porque né? senão, até você encontrar Cristo, você está vivendo baseado nas leis do mundo. E o curso deste mundo é mau. O curso deste mundo, ele te leva para coisas que te puxam para baixo. O que é virtuoso é tudo aquilo que Cristo faz em nós. Então, quando a gente se coloca para ser moldado, lapidado, Deus vem e transforma o nosso caráter. Você tem o Espírito Santo em você para discernir o que é certo, o que é errado. E aí você percebe que aquilo que você achava que era liberdade é uma prisão, é uma grande prisão que te leva à morte. E aí quando você percebe isso, aí sim é libertador. Porque a verdadeira liberdade é você não ser escravo dos seus desejos. E isso é uma libertação gigantesca. Você não precisa provar mais quem você é, quando você sabe quem você é em Deus. Então Deus fala que você é filho, você passa a entender que Ele é um pai de amor, é um pai presente, é um pai que cuida, é um pai que está ali com você, independente da circunstância. Ele fala, eu estou aqui, você nunca esteve só.
vem a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, eu te darei descanso. Foi o que você fez. Quando você buscou de todo o seu coração Deus, você encontrou descanso. E aí a palavra do mundo é, não, tem nada a ver não. Tá tudo bem, só isso aqui, vou só experimentar isso aqui. Vou nesse lugar aqui, não tem nada. O tem nada a ver não, a gente está levando muita gente à morte. Morte e destruição. E aí você falou, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer ver você longe, distante dessa realidade. Por isso que tem uma guerra espiritual sendo travada. Porque tudo que ele quer... E aí tem uma história interessante que é do muro. Eu gosto muito de contar isso, né? Tá o muro, estão os anjos de Deus do lado e do outro lado estão os demônios. E quem está em cima do muro, os anjos de Deus chamando, vem para cá, vem para o nosso lado. E aí um vira pro diabo, pergunta, fala assim, mas por que você não chama ninguém? Ele fala, porque o muro é meu. Quem não se posiciona está do lado errado. Você está dando legalidade para que o mal haja na sua vida. E aí você não consegue discernir, porque você não tem o Espírito Santo dentro de você para discernir se eu devo ou não, se é certo, se é errado. E essas forças demoníacas, elas tiram o seu livre-arbítrio, né? Porque, por exemplo, eu achava exatamente o que você está falando. Eu achava, não, I got it. Eu consigo, tá tudo bem, não preciso de Deus. Que Deus, que alguém falava de Deus, eu tendia a zombar, porque a gente vive a sociedade extremamente racional, né? E aí... Só que se eu quisesse falar, não, eu quero então esquecer essa pessoa imediatamente, eu não conseguia, eu não tinha livre-arbítrio. Peraí, eu estava preso na minha mente, eu vivia uma verdadeira prisão mental. Não, então eu quero parar de assistir pornografia, eu não conseguia, né? Então você fala, eu não preciso disso, que besteira, não sei o que. Mas você é livre mesmo? Né? E a verdadeira liberdade está em Cristo, porque você só é livre mesmo quando você aceita a morte. Quando você está ok em morrer. E para o cristão raiz, a morte é lucro, né? Lucro. Paulo falou isso, e você me falou isso. Então, e Cristo veio, morreu pela gente. Ele era um homem perfeito, você imagina, né? Um homem perfeito, ele podia ter a vida que quisesse, o Filho de Deus, podia ter todas as riquezas do mundo, ele podia ser, meu Deus, o Salomão maximizado, o rei, e ele escolheu não praticar nada, ele escolheu não se entregar ao mundo, ele acordava 3, 4 da manhã, orava horas, tem relato disso, para se conectar com Deus, para canalizar a energia divina 100%, e sincronizar completamente, e para vir para te amar. Ele morreu para mostrar para você poder ter a vida e a abundância, né? Eu senti isso agora, a gente estava fazendo a prática agora, e a Kênia faz várias práticas, é impressionante, muito legal, assim, eu sou muito grato, mudou minha vida completamente. E aí a gente estava fazendo a prática e eu senti Deus falando exatamente isso, assim, que eu posso viver isso, e muita gente confunde também com coisa material, é abundância, a gente não está falando de abundância só de bens materiais, porque tem muita gente bilionária que é infeliz. Exatamente. Mas também não quer dizer que você não possa ter. Você pode ter. Né? Deus tem esse poder, Ele é generoso, né? A palavra de Deus fala, mostra-me onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você pode ter todas as coisas. A questão é se o seu coração está nisso. Porque se meu coração está em coisas, eu vou deixar o que é essencial de lado. Eu vou deixar pessoas importantes, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar minha casa, aquilo que Deus mais me confiou de precioso, eu deixo em segundo plano. Então, não é que você não pode ser abundante, Deus é um Deus de abundância, você pode ter todas as coisas. A questão é se o seu coração está nisso, se a sua energia toda está nisso e você está deixando de lado o que de fato realmente importa, porque tem várias pesquisas, né, na nossa área da neurociência mostrando que na hora da morte ali, tem pesquisas que mostram que se as pessoas pudessem voltar, a pergunta é, o que elas fariam diferente? Elas passariam mais tempo com as pessoas que elas amam. Então não adianta você construir torres, castelos gigantes, mas não tem ninguém junto para compartilhar com você. Essa que é a grande máxima do cristianismo. Jesus veio e de tudo que ele podia pedir para nós, quando ele morreu, ele falou, façam isso em memória de mim, é para que a gente compartilhasse a ceia,
para que a gente repartisse o pão, que a gente bebesse o vinho, para a gente estar conectado aqui, olho no olho, de verdade, com compaixão, com interesse, entendendo o sentimento do outro, entendendo o outro nas suas dificuldades, nas suas limitações. Então, Deus deixa isso para a gente como um grande ensinamento. O que tem sido o nosso maior valor? Como tem sido as nossas ações? E isso muda todas as coisas. A perspectiva do cristianismo é totalmente diferente. E eu costumo falar muito, né? As pessoas querem muitas provas. Para quem crer, não precisa de provas. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Então, o que você precisa de fato é se permitir, é permitir Deus entrar. Porque a palavra de Deus fala que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, abrir a sua porta, Ele entrará em sua casa e será contigo. E isso é a melhor experiência da vida, né? Foi a melhor experiência e, bom, acho que a questão do batismo mesmo, né, que acho que você pode falar um pouco mais, vai ter mais propriedade para falar sobre a questão da por que passar pelas águas. Jesus também tem a ver com as águas, né, com a era dos peixes aqui. E eu só sei que no dia que a gente foi fazer o batismo, estava nublado, a previsão era nublado o dia inteiro. E a Kênia falou, não, vai abrir o céu, você vai ver. Eu falei... Você vai ver o pôr do sol, porque a presença de Deus vai estar ali. Tá tudo bem, Kênia, a gente não tem controle sobre tudo. E abriu, quando eu cheguei, abriu o céu bizarramente. O caminho então, para lá era tudo fechado, nuvem negra. Nuvem negra, de chuva. E aí acho que é muito sobre essa declaração pública, né, e sobre esses ritos de passagem. Então a gente sempre fez ritos ao longo da história, né, é uma coisa milenar, uma prática humana milenar. Então acho que não seria diferente com a coisa mais importante de todas, né, que é justamente o mundo espiritual. Então quando você faz, né, o batismo, eu imagino que no mundo espiritual está quebrando várias amarras, vários contratos que a gente faz inconscientemente às vezes com o mundo. O que você acha assim, a questão do batismo? Muita gente se foca muito na salvação, assim, quando eu morrer eu vou ser salvo. Não, beleza, eu acho que faz todo sentido, porque quando a gente morre a gente não sabe o que acontece. Então se nosso espírito, nossa mente está num lugar muito tenebroso, provavelmente, né, acontece uma coisa muito ruim quando a pessoa morre. Ela provavelmente vai para um lugar muito ruim no mundo espiritual. Mas não é tanto sobre isso quanto sobre agora, né, aqui e agora. Nós temos uma promessa da vida eterna, né? Mas nós entendemos que nós temos um chamado e uma grande missão. Porque Jesus, quando subiu, ele deixou uma grande comissão. Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, faça discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Rafa creu e foi discipulado, né? Eu discipulei o Rafa esse tempo que a gente está junto, ensinando ele na palavra, crescendo na palavra, entendendo o que era essa fé nele, crescendo, vendo isso. E o batismo vem como uma ordenança de Cristo, né? Cristo que não tinha pecado nenhum, que não precisava passar pelas águas, ele passou como exemplo. Então, aquele que crer deve ser batizado. E o Rafael, então, quando decidiu, ele me pediu para batizá-lo, ele falou que faria sentido que se fosse comigo, né? O Rafael de Brasília, eu sou aqui de Belo Horizonte, então ele veio para esse batismo, e o batismo é uma confissão pública da sua decisão diante da sua fé, diante dos homens, é uma confirmação, assim como quando você entra nas águas, você morre para a sua velha natureza, e você sai da água uma nova ressurreição, como Cristo ressuscitou dos mortos, você sai das águas para viver uma nova vida, está escrito aí na blusa, uma nova vida. E essa decisão do Rafael, de ter uma nova direção, de obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar, é o que você leu aqui em Deuteronômio, de ter uma vida conectada, então agora o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, ele tem o Espírito para ajudar ele a caminhar, discernir. E quando nós estamos para nascer, quando o filho vai nascer, não tem nada que ele precise fazer para nascer. Quem faz todo esforço, quem gera, quem faz isso é a mãe. Porque a palavra de Deus fala que foi Cristo que nos escolheu, Ele nos chamou. Então, naquele momento, você precisa só se permitir, se entregar, crer de todo o seu coração, confiar
que Ele é o único caminho, que Ele é a salvação, que Ele é a vida. E esse é um momento que fica marcado para sempre na vida daquele que passa pelas águas. É um momento muito especial, é um momento onde você se sente mesmo renascendo para uma nova vida. Foi assim, né? Sim, eu lembro um momento que eu te procurei, que as coisas foram acontecendo, as coincidências foram acontecendo e eu estava num estado que eu falava assim, não tem mais jeito, eu me perdi demais no mundo, eu me entreguei muito pro mundo e só que essa questão, Jesus, ele já te perdoou há muito tempo, ele é puro amor, um Deus de amor incondicional, é um amor puro, né? A própria punição dele é uma punição de amor, é como um pai que pune, e quando ele deixa você fazer merda, também é um livre-arbítrio, ele ama tanto que ele deixa. Mas, e aí eu acho que você trazendo todas as palavras, e tem até uma parte aqui de Mateus aí, evangelho nada mais é do que boas novas, né? Eu não sabia disso, aprendi isso. Significa boas novas. Anunciar as boas novas. E aí tem aqui em Mateus, que inclusive significa presente de Deus, né, a etimologia. É muito legal ver a etimologia das palavras, né? E a gente estava falando sobre isso, assim, a primeira pessoa que falou de Jesus para você foi o Mateus, um amigo do Rafael. E agora ele está sendo acompanhado também pelo meu filho Mateus. Então a gente falou, ele foi cercado dos presentes de Deus. Foi. E quando Deus faz isso com você, ele vai querer cobrar muito. Então os homens mais, ou não só homens, mulheres, mas os homens mais abençoados por Deus, mais usados por Deus, eram os mais tentados também. A gente tem Sansão. Muito é dado, muito será cobrado. Né? Sansão foi tentado com a mulher que acabou com a vida dele. Davi, o rei Davi foi tentado com Batiba. Salomão foi tentado com centenas de mulheres. Então, não só a luxúria, né? Mas enquanto o homem não domar a luxúria dele, ele vai ser escravo do mundo. E aí aqui, né? Essa passagem aqui, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava alicerçada na rocha. A Kênia vive falando isso para mim. Né? Você vive falando. Então são as virtudes, né? A rocha é Cristo. Se você está alicerçado em Cristo, você, não importa qual tempestade que você vai atravessar, você não está sozinho, você está num terreno firme e essa casa não vai ser derrubada. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. E experimentar isso é maravilhoso. Só vivendo, né, Rafa? Só sentindo, né? E você falou que esse mundo aqui, ele está condenado já, né? Sim. E como é que é isso? Como é que funciona? A gente veio para cá para sofrer ou a gente veio para cá para ser Jesus na vida das pessoas, mas não também ser Jesus, mas tentar ser como Jesus, né? Como é que funciona esse mundo aqui? Ele é o rei, o príncipe do mundo é o Satanás. Sim, e o nosso chamado é para que a gente possa fazer diferença no mundo, né? Então, a partir do momento em que eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho que transbordar isso. As pessoas precisam ver através de mim, exalado, o bom perfume de Cristo. Então, eu preciso transbordar daquilo que eu estou cheia. Eu não transbordo daquilo que eu não tenho. Então, se eu me encho de Cristo, eu vou transbordar virtudes, eu vou ter compaixão, eu vou andar de forma diferente. E Jesus nos convoca, então, para sermos sal e luz nesse mundo. Ele nos chama para iluminar caminhos de pessoas que estão nas trevas. Ele nos chama para ser o sal revela. Você quando salga uma comida, o sal não é o protagonista. A gente tem que saber que a gente está revelando o protagonista, que é Cristo. Então nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. Eu estou aqui com o Rafa, mas não é para o Rafa falar sobre mim. Eu quero que o Rafa fale sobre Cristo, que ele veja em mim Cristo. E eu estou aqui para apontar, para ressaltar, para fazer, realçar aquilo que tem em mim, que é Cristo. Então quando você começa a se aproximar de pessoas assim, você vai percebendo o quanto a perspectiva de um cristão é diferente de uma pessoa do mundo. A pessoa ela não está querendo estar ali porque ela quer um benefício próprio, porque o ego dela está no controle. Se de fato ela está em Cristo, nova criatura ela passa a ser filha. E como filha, ela age de forma diferente. Um filho de um rei, ele é treinado de forma diferente, ele age de forma diferente. Desde que você se permita
ser moldado, ser lapidado. Então, as pessoas às vezes confundem e falam assim, mas isso aqui não é exemplo de cristão. A gente tem que lembrar que a gente está falando de seres humanos. E nem todas as pessoas que se dizem cristãs, são de fato cristãs. O próprio Jesus fala, muitos chegarão diante de mim e falarão, mas eu te conheci, eu falava teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai falar, não te conheço. Então, como que você conhece, você reconhece? Você reconhece a árvore pelos frutos. Você tem que ver nessa pessoa que ela frutifica algo diferente do mundo. É assim que você reconhece uma pessoa que de fato é cristã. E nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, porque por onde você passar, você tem que deixar um rastro. Um rastro de luz, um rastro de sal, um rastro de amor. Você tem que ser amoroso, você tem que ser generoso. Essa tem que ser a nossa marca. E ver, assim, eu falo com o Rafael que Deus sempre me presenteia com as pessoas, porque vê um coração rendido, um coração quebrantado. Essa é uma resposta de oração. E aí que falando da história do Rafael, foi muito interessante que no dia do batismo, a tia dele me escreveu contando que a avó do Rafael orava para que todos os netos conhecessem verdadeiramente Jesus. E ela é cristã, essa tia, né, também. Poder da oração. Ela falou assim, Kênia, você é a resposta das nossas orações. E aquilo, nossa, eu fiquei tão emocionada, porque essa é a minha oração. Eu falei, Deus, quem o Senhor quer que eu atenda? Quem o Senhor quer que no meu caminho? Eu quero pessoas que... Eu quero ver essas pessoas rendidas a Cristo. E o grande cheque meu na vida, como Paulo combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira que me foi proposta, cumpri a minha missão. Então, ver aqui o Rafael passar pelas águas, vir para cá, a gente ter esse tempo da gente fazer a mentoria de perto, né, ter esse tempo aqui com ele, é ver o resultado de uma oração, não só de agora, dos amigos que passaram, que trouxeram o Rafael até mim, da minha oração pelas pessoas que passam na minha vida, mas a gente vê que foi lá atrás. E aí nem sempre a gente vai ver com os nossos olhos, sua avó não está aqui mais para ver você passar pelas águas, mas o cristão, ele tem certeza que a semente que ele lança, ela vai frutificar. Que aquilo que ele faz em oração, principalmente para a sua geração, e você como autoridade sobre a sua geração, você vai colher esses frutos. Então, se você está passando por uma situação na sua família, que seu filho às vezes está desviado, que as pessoas que você ora, você já está cansado de orar, você acha que não tem mais jeito, nem sempre você vai ver com os seus olhos. Você precisa ver com os olhos da sua fé. Você precisa crer. E para crer, a gente não precisa ver. A gente precisa ver com olhos espirituais. Foi o que sua avó fez. E é muito doido. Às vezes a gente ora para uma pessoa, deseja o bem dela, a gente não vê o resultado, mas ao mesmo tempo, em alguma hora, aquela oração vai ter algum efeito, né? Às vezes, claro, a pessoa tem livre-arbítrio também, né? Tem a parábola do bom semeador. Deus nos chama a semear. Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel como cristão? Semear. E ele fala que tem semente que vai cair em solo fértil, mas tem semente que vai cair em pedras. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é semear. É sempre leve, é sempre o caminho da leveza, né? Ele fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então faça aquilo que eu estou falando, que você leu aí sobre obedecer. É fazer a vontade de Deus. Sim. Quando você está nesse lugar, você faz a vontade de Deus, as coisas cooperam ao nosso favor. Né? As coisas, elas conectam. E hoje, tudo que a gente está vendo aí, gente, na física quântica, tudo que a gente está vendo na neurociência, a Bíblia já fala há muito tempo. Sim. Billy Graham, que é um grande pregador do século XX, assim, um dos maiores pregadores, ele falava que a Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Não há nada novo debaixo do sol. O que você precisa, você vai encontrar lá. Não é um livro de autoajuda, é de ajuda do alto. É uma ajuda que vem do lugar certo. É uma ajuda que vem com inteireza, para te completar, para trazer plenitude para a sua vida. Não o que o mundo te dá, que é efêmero, que é fugaz, que é passageiro.
E essa promessa da vida eterna, a gente sabe que a gente está caminhando, que isso aqui tudo vai se passar, que o sofrimento que vem na nossa vida, ele vem para nos fortalecer, para nos causar tônus, para que a gente seja mais forte, para que a gente tenha mais compaixão pelo outro, para que a gente entenda. Jesus falou, nesse mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo. E esse ânimo de crer, de ter esperança, de ter fé, de ter amor, de caminhar dessa forma, que faz com que o crente de verdade, aquele que crê, ele caminhe sobre as águas. Ele ande em lugares onde uma pessoa que não tem Cristo, ela não consegue andar, porque ela não consegue ter fé suficiente para isso. Ela não consegue acreditar que existe uma ajuda que vem do alto e que você não está sozinho. E que se você crê, ele te fará andar sobre as águas. Então, esses males do mundo que tentam invadir a gente, e ninguém é perfeito, né? Ninguém é Não existe. Perfeito só ele. Exato. É muito importante lembrar disso, porque um dia alguém me falou que eu sou o ídolo da pessoa. Eu falei, não. Por favor, não me coloque. Essa é uma prisão, né? Todo pedestal é uma prisão. Esse é o pior lugar que a gente pode estar. Né? Então, quando as pessoas falam muito, você mudou minha vida, quem mudou sua vida foi você, Rafael. Você se permitiu, você abriu seu coração, você deixou Jesus entrar, você passou pelas ferramentas, você mudou sua vida. Eu fui só um instrumento. Né? Então, a glória não é nossa, a glória é dele. A gente está apontando para alguém além de nós. Então, não é sobre nós, é sempre sobre ele. E por que a gente foi enviado ao mundo? Que é um mundo, a gente veio para ser testado. É isso, a gente veio para forjar o nosso espírito, testar o nosso espírito no fogo, assim como o povo foi testado no Egito, na fornalha, né, que fala na forja. Lá. A gente veio aqui para ser testado, passar por tribulação e ascender espiritualmente com o espírito alinhado a Deus. É esse o propósito da vida. Deus fala que o reino dele não é desse mundo. Né? O reino dele é um reino de paz, de amor, onde nós vamos viver, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, e a gente não tem nem capacidade de entender o quanto isso é maravilhoso. Né? A gente está tão treinado com o caos que a gente não consegue nem imaginar o que é isso. Mas pela fé, a gente consegue imaginar, sentir o que é. Só da gente experimentar em detalhes, né? O que o Rafa está falando aqui, a gente está vendo esse tempo todo que o Rafa está aqui em Belo Horizonte, a gente vai vendo tantos sinais que é impossível você não ver. Deus vai se revelando, Ele vai mostrando para nós o caminho e você vai percebendo isso. E quanto mais próximo dele, mais intimidade, mais você percebe como Deus age. Então, do nascer do sol ao lugar onde o sol se põe, se você o adorar, se você colocar Deus como as primícias da sua vida, se você abrir para todo o seu coração, para que ele entre, para que ele faça morada, você vai entender que o sofrimento, ele te eleva. O sofrimento, ele tem um sentido na sua vida de te tornar mais humano como Jesus veio e mostrou para nós. Jesus chorou, Jesus ficou de luto pela morte de Lázaro, seu grande amigo. Jesus teve medo de passar pela cruz, ele transpirou sangue, mas ele jamais abriu mão da sua missão. Ele mostrou para nós, com toda a sua humanidade, que é possível. Então, se eu me coloco nesse lugar e deixo Deus agir através de mim, eu consigo entender que esse sofrimento, ele produz para nós eterno peso de glória. É o que a palavra de Deus diz. Portanto, nós somos provados para sermos aprovados. Quanto mais pela prova nós passamos, nós percebemos que nós vamos nos tornando mais humanos, porque eu preciso deixar o ego de lado, eu preciso deixar Deus agir através de mim. Então eu vou sendo moldada, vou sendo lapidada no meu caráter, na minha natureza caída, para que eu possa então fazer boas obras. Porque Jesus fala, vem do jeito que você está. Mas não é para você permanecer do jeito que você está. Você pode vir com seus vícios, venha do jeito que você está, venha com as suas angústias, com as suas aflições, mas aqui você vai ser transformado. Porque no amor dele, você não continua do mesmo jeito. Na presença de Deus, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. É impossível experimentar de verdade o amor de Deus e permanecer a mesma pessoa. Então você se transforma tanto que você passa a ser
completamente transformado. Por isso que as pessoas deixam vícios, por isso que as pessoas deixam pecados, por isso que as pessoas, muitas não entendem, mas matou, mas fez grandes coisas. Essa era a natureza dessa pessoa. Mas Jesus passou pela cruz para que tivéssemos perdão, para que nós fôssemos perdoados nos nossos delitos, nas nossas falhas, seja o pecado mais grave possível. O que diferencia é a consequência que você vai viver desse pecado aqui na Terra. Então, se eu matei uma pessoa, eu tenho uma consequência. Se eu menti, eu tenho outra consequência. Se eu adulterei, é outra consequência. Todos nós temos consequências das nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Essa é a diferença. Mas o perdão é para todos. A cruz foi para todos. Foi para mim, foi para você, foi para o Rafael, foi para todos nós. Nós temos livre acesso ao Pai. O véu se rasgou, eu agora tenho acesso direto ao Pai. E essa é a grande diferença de Cristo nas nossas vidas, a diferença de todas as outras religiões. Não é pelas obras que eu faço. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, para Deus te aceitar. Esse dom é gratuito. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Portanto, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que faz. Então não tem nada que eu precise fazer, assim como eu estava falando do batismo. A criança, para nascer, ela não tem nada para fazer. Quem faz é Ele. E Ele já fez. Ele é aquele que era, que é, que há de vir. E Ele fala que se você crê de todo o seu coração, se você crê no Filho que foi enviado, você tem acesso ao Pai. Você tem direito a uma nova vida. Você passa a ser filho, a fazer parte de uma família. Hoje eu tenho aqui o Rafael como meu irmão. Irmão em Cristo. E isso é a coisa mais linda, a gente fazer parte dessa família. Sim, e você vê como a gente tem que estudar, né? Como tem que estudar, porque eu estudava muito neurociência, eu estudo, gosto muito, mas eu sentia que faltava alguma lacuna. O meu contexto espiritual, uma hora eu experimentava uma coisa, outra hora eu experimentava outra, era muito fluido e eu achava que eu era super espiritualizado, mas eu não parava para ler realmente textos mesmo, ler a palavra, entender. E aí eu comecei a ler, né, sobre diferentes vertentes espirituais. E aí, quando eu me deparei com a história de Jesus Cristo, eu vi que não tinha nada igual. Não tinha nada igual. Eu falei, eu vou ter que experimentar isso. E porque essa é a lógica, que é muito sutil, essa diferença de que eu não sou especial, porque todos somos especiais. Você que está assistindo isso é especial. Não é sobre os vídeos que eu faço, não é sobre Rafael Grata, não é sobre isso. É sobre a tranquilidade do mundo espiritual. Tanto que, desde que comecei a me aproximar mais de Deus, eu comecei a abrir mão do engajamento um pouco, porque eu estava era uma idolatria, Sim. Era uma idolatria. A Bíblia Sim. fala para não idolatrar. Quando fala de não idolatrar, não é só idolatrar a Deus, mas é não idolatrar as coisas do mundo. Eu idolatrava os números, eu associava minha dopamina aos números no Instagram, né? Então eu estava idolatrando e meu engajamento caiu. Então não é sobre isso. Isso é só uma coisa que a gente está vendo, que você fala é 5% só, mas existe todo um mundo espiritual acontecendo aqui enquanto você está recebendo essa mensagem. Isso aqui não é por acaso, você não está ouvindo essa mensagem por acaso, tudo o que está acontecendo, a gente não consegue nem ver, nem entender com o nosso cérebro humano, com o nosso olhar, com a língua portuguesa, né? Mas se você está assistindo até agora, eu te convido a experimentar, eu te convido a testar. Experimenta Jesus, já experimentou de tudo. Já tentou de tudo. Hoje a arqueologia prova para a gente que nós temos o texto com o grande achado arqueológico do século XX, que são os rolos do Mar Morto, onde acharam essas escrituras da época dos essênios, 400 anos antes de Cristo. Esses textos nós temos hoje, a gente sabe, tem prova de que os textos que nós temos na nossa Bíblia são exatamente os textos que foram escritos lá atrás. Como preservar isso, como isso conectou até hoje, como nós temos acesso a isso, como experimentar dessa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é muito poderoso. Então, as pessoas se agarram muito em coisas que o mundo traz para a gente, mas se você for pegar a história dessas pessoas, você vai ficar escandalizado com a história dessas pessoas, você vai ficar impressionado quanto essas histórias estão muito distantes da história de Cristo, estão muito distantes de virtudes de fato. E aí as pessoas acreditam nisso
mas elas não conseguem acreditar na Bíblia. Pode ter certeza que alguma coisa aconteceu, registrou na sua mente, que fez com que você se distanciasse desse Deus, da sua essência verdadeira. E tem como, tem um caminho, tem uma forma de você abrir o seu coração para que você conheça de fato o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tira o Rafael lá de Brasília, traz para cá através de vários sinais para o Rafael chegar e aumentar a sua fé. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de perto, não de longe, e é para todos. E quando você fala isso da evidência, são profecias de antes de Cristo, séculos antes de Cristo, falando Sim. coisas que aconteceram exatamente como foi, não tem explicação, não tem... Teve várias testemunhas oculares. Assim, você acredita em Alexandre o Grande, você acredita... tem o mesmo nível de evidência histórica... Muito menor. Muito menor, né? Exato. De Alexandre o Grande, Você já falar Napoleão. Né? Muito menor do que Jesus. Sobre a história. Mas é isso. Bom, vamos reassistir, né, o vídeo do batismo, queria reassistir. Você tem ele aí? Vamos lá. Kênia preparou toda uma filmagem, tudo. Nossa, foi um dia incrível. Minha maior motivação para fazer isso é realmente declarar publicamente um instrumento de Jesus e declarar uma aliança com Ele, de poder ser usado por Ele, de fazer a vontade dEle e não a vontade do mundo. Então, estou muito animado de estar com todo mundo aqui, estou muito feliz pela Kênia ter organizado tudo, a família dela e todo mundo que está presente aqui para prestigiar esse momento. Obrigado. Carry on, oh, you pilgrims. Don't lose heart, for the journey is long. Our King will come with the morning light, bringing joy to the darkest of night. Carry on, oh, you pilgrims. Rafael, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Set your face to Zion and see great things has our God yet to bring. Every step I will choose to believe that your promise is unraveling. Every step I will choose to believe that your promise is unraveling. Carry on. Estava sentindo a presença de Cristo, mas ali nas águas, eu olhando para o céu que se abriu para o batismo, apesar da previsão ter dito outra coisa, eu realmente vi, assim, eu visualizei e senti muito forte. Uma nova criatura, nova vida. E muito feliz, muito animado. Isso foi muito doido, porque na hora que eu saí ali, na hora que eu tava nas águas, eu senti pela primeira vez a presença física do corpo de Jesus ali. E aí depois eu vi relatos, depois eu fui ler sobre um relato bíblico que o Mateus tinha falado para mim, por acaso ele falou, sobre algum nome da Bíblia que viu Jesus no trono. Eu tive essa visão e aí você tem a escala de emoções do Dr. David Hawkins, que é um psiquiatra PhD em neurociência, eu sou muito fã, e o topo da emoção mais elevada acima de amor é iluminação, enlightenment. Eu experimentei isso.